PowerPoint da apresentação? Está a verse completamente. Muito bem. Ok, muito bem. Ok, Aqui. muito obrigado. Boa tarde, o meu nome é Alexandre Santos, eu estou a fazer aqui uma apresentação no contexto do projeto de Conecta PIM, Estudos de Mercado e Análise de Tendências, e vamos começar na cadeia de valor, fazendo uma pequena revisão do que é a cadeia de valor, e vamos até à transformação digital y ver los pasos para la implementación de la transformación digital. Portanto, solo una cosa, entiendo que tenemos que, bueno, que el portugués es entendible y que si hay algún problema que nos lo digáis. Vamos, ¿vale? Adelante. Sí, es verdad, mas frente, no eu posso tentar dale, mais devagar, continua, mas tem... Ok, pronto. Então vamos começar numa cadeia de valor, depois vamos ver a transformação digital e depois veremos experiências reais e virtuais na adoção da componente analítica da transformação digital. Portanto, a cadeia de valor, o que é e para que é que serve? E vamos apresentar também exemplos de aplicação na gestão de processos. Portanto, uma empresa é, no fundo, uma coleção de processos que têm como objetivo entregar valor aos seus clientes. Uma maneira de entender como estes processos interagem e geram valor é através da cadeia de valor, precisamente. Portanto, a cadeia de valor é um diagrama que mostra como a empresa está organizada para entregar valor e gerar vantagem competitiva. É uma ferramenta para gerir processos criada em 1985 por Michael Porter e revela todas as atividades que a organização faz para gerar valor aos clientes e indica as ligações entre elas, os elos entre essas etapas. Ao fornecer as ligações entre essas atividades, é possível criar uma vantagem competitiva para a organização, a qual favorece o crescimento da empresa e, consequentemente, os seus lucros, que no fundo é o objetivo de todas as organizações. Cada empresa possui uma proposta de valor, ou seja, as vantagens que os produtos e serviços daquela empresa têm em relação à concorrência. As empresas também propõem-se resolver determinados problemas dos seus clientes e propõem fazê-lo de uma determinada maneira, que é específica dessa organização, e gera um valor que tem que ser percebido pelo cliente. Portanto, a cadeia de valor é uma série de processos interligados que são necessários para viabilizar uma percepção positiva dos clientes a respeito dos produtos ou serviços que uma organização disponibiliza. Okay? E, portanto, a cadeia de valor está dividida em dois grandes grupos. Nesta versão original está dividida nos processos primários e nos processos de apoio. E os processos primários são os processos que geram valor direto para os clientes da empresa. Portanto, também são chamados processos core. Depois, nesses processos primários, temos a logística de entrada, que envolve a compra de matéria-prima ou a contratação de serviços que serão depois transformados em produtos. Envolve operações, que são atividades que transformam as entradas em saídas, portanto, resultados gerados ao fim de um processo. E, portanto, basicamente é produzir, montar, embalar e expedir embalar esses produtos. E depois temos a logística de saída, portanto, atividades relacionadas com a entrega dos produtos ou serviços aos clientes. Temos o marketing e vendas, que são atividades que atraem e conduzem os clientes à compra dos serviços ou produtos. Solo una cosa, acaba de entrar Ángel. Ángel, ¿tú percebes portugués más o menos? Mais ou menos. Se hay alguna cosa que no percebes, cuéntanoslo. Isso, exatamente. Obrigado. Graças. Portanto, temos a logística de saída, que são as atividades relacionadas à entrega dos produtos ou serviços aos clientes. Temos marketing e vendas, que são as atividades que atraem e conduzem os clientes à compra dos produtos ou serviços. Temos os serviços, que são conhecidos também como uma parte pós-vendas, que é um processo que é responsável por garantir o relacionamento com os clientes após a venda e para manter e aumentar o valor dos produtos e serviços. Okay. E depois temos, ali do lado a verde, processos de apoio, que são processos que geram valor indireto ou indiretamente no apoio aos processos primários da empresa. E, portanto, temos a infraestrutura que inclui a gestão administrativa,
da área administrativa, legal, financeira e contabilística. Temos a gestão de recursos humanos, que envolve atividades como recrutar, selecionar novos colaboradores e articular programas de capacitação, treino e desenvolvimento. Temos o desenvolvimento tecnológico, que se foca nas atividades que apoiam os processos primários com intervenções tecnológicas, como automatização de processos, emprego de ferramentas digitais, por exemplo. E temos um setor também de aquisição e compras, que são processos que cumprem as necessidades, portanto, que dão sequência às necessidades de recursos que a empresa tem para manter em operação. Okay? Aquisição de matéria-prima, fornecedores, negociação, etc. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer, no fundo, é uma revisão deste processo que é a cadeia de valor, para depois falarmos um bocadinho sobre a digitalização destes processos. Finalmente, no topo, temos a margem, que é o resultado esperado pela empresa. Portanto, a maioria das empresas privadas visa atingir o lucro, não é? Visa atingir receitas positivas. Portanto, margem de lucro. Portanto, ela está à direita da cadeia de valor e representa a diferença entre o valor percebido pelo cliente e o custo total de produção do produto ou serviço na empresa. Tá bem? A margem é a diferença entre estes dois. Tá bem? Portanto, é a diferença entre o custo do produto na empresa e aquilo com que a empresa consegue vender aos seus clientes. Mais recentemente, houve uma reestruturação desta cadeia e um enfoque nos processos de gestão e, portanto, foi dividido em 3 camadas, uma de gestão, uma relativamente aos processos primários e outra relativamente aos processos de apoio. Tá bem? Nesta versão há mesmo um enfoque na gestão e, sobretudo, na geração de valor para o cliente. E também na ligação de processos. Portanto, deixou de haver setores separados e passou a haver processos ponta a ponta. Portanto, a integração de diversos processos numa cadeia única, end-to-end processes. E temos um exemplo disso aqui, numa pizzaria, em que temos os processos de suporte, os processos primários e os processos de gestão. E, portanto, nos processos de gestão temos o planeamento e a gestão estratégica, ok? E a gestão de processos. Temos macroprocessos primários e, portanto, temos também a entrega de valor ao cliente. Começa com a pesquisa e desenvolvimento, ok? Nos processos primários. Depois temos o marketing, depois temos a compra e venda de matéria-prima, temos as vendas propriamente ditas, temos a produção da cozinha, ok? E temos a entrega do produto. E, finalmente, temos as margens, está bem? Portanto, isto aqui é uma materialização daquele esquema anterior. Portanto, depois temos também a gestão, no apoio destes processos, temos processos de gestão financeira, ok? Cá em baixo. Temos a gestão financeira, temos a gestão das pessoas, temos a gestão da tecnologia, a gestão da infraestrutura. Ok, passando à frente, temos também que perceber a diferença entre cadeia de valor e mapeamento de processos, são 2 coisas diferentes. O mapeamento de processos mostra a sequência entre as atividades que compõem o processo ponta a ponta da empresa, com o objetivo de documentar, melhorar e padronizar e transformar as atividades que acontecem no dia-a-dia, enquanto que a cadeia de valor vai detalhar como a empresa organizou os seus processos para entregar valor ao cliente em várias esferas, portanto, de forma interligada, ampla e panorâmica, portanto, com visão global. É por isso que as empresas são chamadas de organização. Portanto, a cadeia de valor serve para reestruturar processos que não estejam a gerar valor ao cliente, serve para potencializar processos responsáveis pela geração de valor, serve de auxílio ao planeamento estratégico e permite ter uma visão da vantagem competitiva da organização. Está perceptível em termos de castelhano, espanhol? Consegue perceber e acompanhar?
Alô? Angel, Sim, sim, consegue- sim. está a seguir, mais ou menos, e a perceber? Por ahora estamos bien. Ok, ok, obrigado. Ahm, muito bem, então, vou estar aqui, exatamente. No, a cadeia de valor é importante porque muitas vezes não é possível medir exatamente a eficácia de todos os processos, mas é essencial que se identifique a construção da cadeia de valor e se consiga perceber a rentabilidade dos processos e a relação deles com a geração de valor. Okay? Se encontrar algum processo que não esteja agregado ao valor para o cliente, terá que ser reestruturado. Ou seja, é preciso repensar a forma como estas atividades são feitas para encontrar uma maneira mais adequada de gerar valor para o cliente. E reestruturar os processos, é preciso reestruturar os processos que não estejam a gerar valor. E há aqui alguns pensadores desta área, o Kaplan e o Norton, que dizem que o que não pode ser medido não pode ser gerido. E, portanto, tudo deverá tendencialmente ser medido e avaliado no contexto da geração de valor. Portanto, os processos para avaliar essa geração de valor inclui identificar os processos que não geram valor, portanto, ou seja, para ver os que geram valor, tem que ir à procura também dos que não geram valor na cadeia. E depois organizar o seu processo de trabalho de maneira a transformar esses processos que não geram valor em processos que geram valor e buscar capacitação ou incentivos para a melhoria do desempenho desses setores que são que geram menos valor. E, portanto, tudo isto é um auxiliar também do planeamento estratégico. A cadeia de valor pode ser uma importante ferramenta para ajudar a estruturar o planeamento estratégico de uma organização, entendendo como estão presentemente esses processos a decorrer e como podem ser mudados no futuro. A cadeia de valor pode identificar processos que precisam ser reestruturados e que podem ser potencializados. Isso mostra o caminho que a organização deve seguir para o seu planeamento estratégico. Temos também a possibilidade de proporcionar uma visibilidade da vantagem competitiva. Portanto, identificar o que faz a diferenciação de uma determinada organização das outras para tirar uma maior vantagem lucrativa financeiramente dessa vantagem. Ora bem, a cadeia de valor vai mostrar o modelo de negócio da empresa, isto é, a maneira como ela se organiza para fazer a sua atividade. Portanto, o modelo de negócio aderente ao mercado pode se tornar uma vantagem competitiva de uma organização. A Uber gera valor aos clientes ao lançar um serviço de transporte que liga os clientes e os motoristas. Portanto, esse modelo até então não existia ou era pouco aproveitado e tornou-se uma vantagem competitiva que, entretanto, já foi copiada por outras organizações. Portanto, existem vários modelos de negócio. Existe um primeiro modelo em que começa-se pelo desenvolvimento do produto, depois segue a produção, depois temos vendas, entregas e pós-venda. Temos outros modelos em que se inicia o desenvolvimento de produto, que seguem as vendas, a produção, a entrega e pós-venda. E temos outras empresas que começam por vender, depois fazem o desenvolvimento do produto, a produção, a entrega e pós-venda. Ora bem, isto tudo foi um pequeno resumo introdutório sobre aquilo que é necessário para nós termos em conta para irmos ao tema principal, que é a digitalização de processos. O que é a digitalização de processos? É realizar tarefas fundamentais da empresa por meio de ferramentas digitais. Entram em ação várias tecnologias que envolvem a internet como base, a computação em nuvem e, em certos casos, a análise de Big Data. Por meio da digitalização é possível melhorar processos do seu negócio. Um deles é, por exemplo, o atendimento aos clientes.
A digitalização de processos nas empresas exige, além de uma importante transformação da mentalidade, uma mudança cultural. Isso é talvez o fator mais importante e mais difícil de operar em termos de mudança. E porquê é que nós precisamos da digitalização de processos e para quê? A digitalização de processos de um negócio significa transferir atividades e operações para um meio virtual, dispensando a utilização de papel e do armazenamento físico dos documentos. Algumas vantagens da digitalização de processos na empresa são a agilidade de processos, eficiência desses processos, portanto, agilidade de operações e eficiência de processos, melhoria de comunicação interna e externa, portanto, o alcance da mensagem interno é total e externo é quase global, ou mesmo global. Podemos fazer uma otimização de experiência do cliente, podemos controlar os resultados, podemos criar e validar estratégias mais rapidamente e podemos tomar decisões baseadas em dados. Agora, um gráfico que sintetiza o posicionamento das diferentes áreas de negócio e o seu grau de digitalização, não há muito tempo. E, portanto, nós conseguimos ver que a agricultura e a alimentação estão em posições muito diferentes. Portanto, neste eixo dos Y temos a percentagem de digitalização direta sobre o PIB e no eixo do X temos o impacto multiplicador indireto. Ok? Portanto, a indústria da alimentação está bem posicionada, portanto, já atingiu um grande fator de multiplicação, apesar de não ter um grande peso. A agricultura está ainda um bocadinho aquém de valores médios deste quadro, em termos de implementação da digitalização por setores. Okay? Temos um mercado ainda incipiente, aliás, um mercado maduro, mas ainda relativamente pouco importante em termos de percentagem do PIB. Ok, então, quais são os estados para a transformação? Temos a digitação, temos a digitalização e temos a transformação digital. Okay? A digitização é fácil de perceber, que é converter tudo o que era analógico em digital. Por exemplo, converter um documento em papel em documento em PDF, é a digitização. Ou scanning, digitização, portanto, e foca-se na criação de uma base documental, tudo o que está para trás, tudo que é o histórico. E depois temos uma digitalização que se foca nos processos. Hola, ¿está ahí alguien? Vale, es que no oigo, perdón. Sim, sim, sim. Estou. Está aí alguém? Estou.
¿Ha habido algún problema? ¿Alexandre? Hola, ¿ha habido un problema? Hola, ¿hay algún problema? Não sei porquê. No, ¿qué pasa? Parou a atualização. Diga. Não sei se parou. Sí, pues intenta entrar otra vez y entra otra vez y recomenzamos. ¿Vale? Ok. Está bien. Ok. Obrigado. Bueno, parece que tenemos problemas de conexión de internet. Ahora seguimos. Un momentito. Bueno, creo que se ha quedado sin internet, Alexandre, o sea que vamos a esperar un poquito para conectar y si no la volvemos a hacer la semana que viene un poco o la recuperamos la semana que viene de alguna forma. Alô? Dice, Alexandre. Ok, já estão online. Ok. Ok, perfecto. Venga, pues continúa con lo que estabas, ¿de acuerdo? Ok, ok. Não sei se onde é que me perderam, porque eu não sei quando é que me perderam. No sé, pues tú pregunta y continúa. Es voso para ti.
Ok. Ponho para ti como administrador, está bem? Ok, tá bom, vá. Obrigado então, até já. Venga, Alexandre, estavas na digitação e na digitalização, no slide da digitação e da digitalização. Ok, obrigado. Portanto, basicamente, vamos a ver. aqui, não é? Aqui. Alexandre, tú continúas, ¿de Sim. acuerdo? É que eu estava a falar os benefícios, não sei se chegamos aqui na ampliação do mercado, portanto, benefícios da digitalização, rapidez de troca de informações, eficiência de ponta a ponta, aumentar os clientes satisfeitos, maior Foi aí, interacção entre as foi aí, equipas. foi aí que estavas. Aqui. É. Pois, Ok, obrigado. venga, vamos Ok, a ver. pronto. E, Bueno, portanto, temos. Continúa, Alexandre. Ok, muito obrigado. Muito obrigado por Eu peço ser. desculpa, mas isto foi mesmo uma interrupção do service provider da nós Pois, que caiu mesmo no router. Ok, então avancemos. Portanto, ok, com a digitalização de processos, nós podemos ter uma maior interação entre as equipas, portanto, existem menos, ou não existem barreiras físicas mesmo, ou seja, podemos ter uma interligação entre os recursos humanos. Eu não sei se estão a ver a apresentação ou não. Estão a ver o slide? Para parar vídeo. Eu acho que não estão a ver o Não, slide. não, ainda não. Ok, só um bocadinho. Ora, compartilhar conteúdo. Compartilhar este. Compartilhar. Ok. É isto, não é? Maior interação entre as equipas. É o que vocês estão a ver, não é? Deve ser. Ok. Depois temos maior transparência para o consumidor. Portanto, o atendimento digitalizado possibilita que o consumidor seja direcionado exatamente para o setor que precisa, agilizando o contato e a solução. A digitalização da comunicação das empresas abre mais um canal de atendimento, colocando as empresas mais próximas e permitindo ao cliente manifestar-se, apoiando ou discordando do seu posicionamento diante das questões que atingem toda a sociedade. E, portanto, é possível reforçar também a imagem da marca junto dos clientes, dos consumidores, e o cliente passa a ter também acesso ao estado da sua compra. Portanto, se já foi expedita, se está a ser transportada, quando é que vai chegar, etc. E temos também resultados sob controle, portanto, gestão de tarefas, por exemplo, visualizações de um vídeo, número de visualizações de um vídeo, a quantidade de aberturas de e-mail, a permanência de utilizadores em determinada página, o call to action, que é cliques num determinado botão, quantas impressões o anúncio teve, etc. E, portanto, tudo isto permite depois fazer uma melhor análise de resultados e um melhor controle de gastos através do marketing digital. É possível testar ações estratégicas, portanto, investir em canais digitais viabiliza às empresas e agentes digitais o teste de argumentações e campanhas rapidamente. É possível ver audiências de visualização de cliques, como já tínhamos visto, possibilitando a medida e os resultados com maior rapidez e agilidade. Podemos ver logo o retorno e os comentários em forma digital, e depois é possível investir com maior assertividade exatamente nos pontos exatos, portanto, naquilo que deve ser o investimento e perceber se isso foi bem aceito ou não. Depois também temos a melhoria de métricas e indicadores, temos a redução de custos e maior sustentabilidade, e temos a proteção de dados. Okay? São tudo vantagens da digitalização de processos. Depois, como é que podemos fazer isto? Podemos fazer isto adotar a digitalização em vários setores. No setor da gestão, no setor da comunicação, no setor financeiro, nas vendas, nas vistorias e auditorias, na verificação de cheques, na inovação e desenvolvimento do produto. Na gestão, nós podemos fazer isto em termos de implementação de sistemas de gestão online. Podemos fazer a gestão de tarefas, a organização das rotinas das equipas, a organização e calendarização das atividades, adaptar as equipas à procura num determinado instante e o esforço de trabalho, tanto para tarefas críticas.
Podemos fazer a gestão adaptativa aos processos que estão em curso. Neste aspecto, a digitalização de documentos é muito importante. Podemos definir, ou devemos definir, as etapas da digitalização neste processo de gestão. Devíamos fazer o estabelecimento de fluxos de trabalho em formato digital, está bem? Fazer com que depois possamos fazer, por exemplo, ações de text mining, que é a exploração dos conteúdos do texto, extrair informação através do texto. Portanto, nós temos que tirar partido das possibilidades de trabalhar num ambiente virtual e um ambiente em que nós conseguimos aceder a qualquer documento através de buscas muito específicas que nos permitem tomar decisões muito rapidamente. E devíamos também fazer a standardização ou padronização dos arquivos e ficheiros. Ok? Portanto, isto na parte da gestão. Depois, na parte da comunicação, podemos utilizar softwares de atendimento, chatbots incorporados em sites e redes sociais, é uma boa opção, para administrar muitos contactos de clientes ao mesmo tempo, organizando a assistência a todos. Podemos utilizar aplicações de mensagens que também facilitam a comunicação com clientes, tanto para a realização de vendas quanto para atendimento de novas encomendas. Existem já aplicações para smartphones e tablets que auxiliam na digitalização de processos, nomeadamente na questão da compra e do registro de novos clientes. Depois temos o setor financeiro, a digitalização dos processos bancários, por exemplo, o internet banking, e, portanto, temos aqui a capacidade de utilizar ferramentas já pré-fabricadas para uma série de processos. Temos o setor das vendas, portanto, colocar as vendas em e-commerces e em marketplaces, e usar também processos de marketing, anúncios, no universo virtual para atingir o público e controlar os indicadores. Depois temos vistorias, auditorias e verificações. Existem checklists padronizadas na internet que podemos utilizar diretamente, checklists na nuvem. E temos, finalmente, inovação e desenvolvimento de produtos e serviços. Basicamente, a inovação tem 3 grandes razões de ser implementada. Portanto, nós, na verdade, queremos melhorar a resiliência da organização, ter uma melhor gestão de risco e melhorar a competitividade, sobretudo em setores como a agroindústria, que tem maior quantidade de incerteza. E, portanto, o que nós pretendemos são soluções que disponibilizem maior previsibilidade da produção no contexto de uma enorme variabilidade e incerteza. Portanto, na agroindústria temos 2 incertezas, uma meteorológica, do lado da produção da matéria-prima, e depois temos outras incertezas que têm a ver com os mercados, do lado das vendas. Bem? Portanto, aqui este problema pode ser dividido nestes 2 grandes grupos, e se estivermos, no fundo, a olhar para o lado da produção da matéria-prima, do setor agrícola, nós podemos usar sensores, podemos usar drones, podemos utilizar Internet of Things, portanto, sensores que conseguem melhorar a nossa capacidade de prever o futuro e ter modelos de previsão. Podemos gerir também grandes quantidades de dados e informação, podemos criar modelos para explicar e para fazer a estimativa dos níveis de produção e fazer também melhoria de qualidade com menor custo, melhorar a eficiência. Podemos procurar uma melhor gestão e uma melhor conformidade ambiental, portanto, a valorização dos recursos naturais próprios, e podemos adaptar melhor às alterações climáticas. Portanto, isto tudo é um enorme desafio em que a digitalização vai ajudar à simplificação de processos complexos, que normalmente têm custos elevados, retorno demorado e que têm que ser vistos caso a caso. Portanto, normalmente o que se faz é olhar para possibilidades de investimento externo, em investigação e desenvolvimento, porque são processos que são algo demorados na obtenção de resultados e têm algum custo também para se poderem fazer uma adesão. Finalmente, mais importante,
é a transformação digital. A transformação digital tem três grandes componentes. Uma componente de estratégia, uma componente de tecnologia e uma componente de cultura da organização. Todas elas são extremamente importantes, não podemos esquecer nenhuma delas, nem dar nenhuma prioridade específica a uma delas, porque, por exemplo, se tirarmos a estratégia, nós ficamos sem um rumo, sem saber para onde vamos. Se tirarmos a tecnologia, ficamos sem saber como concretizar, como implementar a transformação digital. E se ficarmos sem a cultura, nós ficamos, na verdade, com uma adoção tecnológica, mas não com uma adoção verdadeira, uma adoção com significado. E, portanto, temos que ter aqui em conta sempre estas três componentes. E, portanto, o equilíbrio das três componentes é aquilo que nos vai dar sucesso no futuro. E olhar para as três componentes, na minha opinião, deve-se começar por olhar para a estratégia. E, portanto, a estratégia é a altura em que a gente vamos fazer uma definição daquilo que queremos, claramente, qual é a visão da nossa adoção de transformação digital, da nossa adoção digital, quais são os resultados do negócio e os seus objetivos, o que é que queremos fazer, em quanto tempo e em que profundidade. Portanto, isto é o mais importante que nós devemos estabelecer. No fundo, construir uma estratégia para a transformação digital que se baseia em três grandes pilares: criação de valor, satisfação do cliente e continuidade do negócio. Portanto, a nossa estratégia deve sempre dar prioridade a estas três grandes componentes. A criação de valor, fazendo a redução de custos e a melhoria da eficiência, a criação de disrupção, portanto, inovação tecnológica, e o crescimento. Depois temos a satisfação do cliente, portanto, o cliente como elemento central da nossa decisão, ter um negócio disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, ser cliente do mercado interno ou externo e ter produtos com relevância para o cliente. Finalmente, termos a nossa presença digital e a nossa atividade digital sempre em segurança, sempre disponível, sempre com bom nível de serviço e, sobretudo, com uma boa recuperação do desastre, que é ser resiliente. No fundo, como é que nós vamos recuperar caso haja um problema bastante grave. E a questão da decisão estratégica terá sempre que ter em conta aqui opções de base sobre o que nós queremos. Podemos ter, de um lado, uma opção anglo-saxónica que se centra mais no cliente ou uma abordagem mais europeia tradicional que se centra mais nos processos e na otimização da própria empresa. E, portanto, normalmente é possível encontrar cidades europeias que fecham às 7 da tarde e outras cidades mais mediterrâneas cujo comércio só fecha muito tarde. E, portanto, estão sempre disponíveis, aos sábados, aos domingos, estão sempre disponíveis. Portanto, são orientadas para o cliente. Nos processos digitais nós podemos ter uma maior opção de ligação ao cliente. Portanto, manter o foco no cliente pode ser uma das razões estratégicas fundamentais. Depois, tem que avaliar a situação do seu negócio, mais propriamente, o que é que pretende, até onde é que quer ir, não é? Em termos de organização, em termos de objetivos comerciais. E, portanto, estes são os três pilares para a definição da estratégia. Depois temos a parte cultural da empresa, onde diria que há aqui três questões fundamentais. A capacidade de adotar a mudança e a adaptabilidade, portanto, quanto é que é possível adaptar a sua empresa, ser adaptativa. Depois, em termos de gestores e de recursos humanos, qual é que é a capacitação digital, portanto, quais é que são as capacidades e o conhecimento digital, e ter processos com medição e melhoria contínua. Não é? Portanto, por exemplo, aumentar os seus conhecimentos a nível digitais. E em Portugal existe um documento de base muito interessante
que é o Quadro Europeu de Competência Digital para os Cidadãos, que já existe em português e que não consegui encontrar em espanhol, mas que é um bom ponto de partida para termos uma boa formação digital e competências digitais. Depois temos as medições em contínuo, como já falámos aqui há bocadinho. Finalmente, temos a parte das tecnologias e processos. Temos aplicações modulares, em que nós, na verdade, pretendemos ter componentes de soluções que consigam transformar a tal cadeia num processo automático. E, portanto, temos na indústria 4.0 a utilização intensiva de inteligência artificial, de análise de Big Data, de internet das coisas, e isto é aquilo que permite ter um maior controle dos processos, dos gastos e atingir maior qualidade de trabalho, menos erros, menos acidentes, maior eficiência de operação. E basicamente o que nós pretendemos no futuro é ter uma adoção digital tão simples quanto os produtos da Apple, em que são extremamente simples. Nós queremos uma coisa, carregamos num botão e ela acontece. Ou temos a abordagem da Google, que é basicamente muito semelhante, mas baseado em procuras, e temos tendências nas transações comerciais, que é a integração de todo o processo de vendas, inclusive o processo de compra e de transação comercial, em que a própria transação com os bancos passa a ser um processo interno, um processo completamente digital, sem participação de terceiros, em um processo de blockchain. Temos uma transação a realizar de A com B, essa transação é encriptada, é enviada a servidores que fazem essa validação e essa encriptação, ela depois é armazenada e a transação é feita. E o que nós temos como ponto de partida normalmente são aplicações destes géneros, são relativamente complexas e pouco direcionadas para uma experiência de venda ou uma experiência de utilização bastante confortável. E, portanto, o que nós queremos é ter um parceiro que nos leve a fazer esta migração para a digitalização e, no fundo, aqui o que é que devemos pedir a esse parceiro ou a essa solução de adoção da digitalização? Primeiro, que o parceiro tenha uma boa capacidade de comunicação ou de evangelização e crie confiança com os gestores e com a equipa, que consiga implementar a solução com menor esforço para a mudança, portanto, no fundo que as soluções tenham uma curva de aprendizagem rápida em uso simples, que tenham grande capacidade de mudança e que essa seja pertinente, que tenham um menor custo e que essa resposta tenha que ser integrada nos sistemas que já funcionam e não trabalhar como um sistema isolado. E, portanto, por exemplo, temos soluções para a agricultura que têm mapeamentos do vigor da vegetação, mas na verdade não fazem parte de um sistema de gestão de fertilização e tratamentos de fitofármacos. Portanto, tem que haver a integração desses processos todos. Depois, deverá estabelecer pontos com o reporting para entidades públicas ou entidades externas que verificam conformidades e certificações e financiamentos, ou seja, deve-se ligar a sistemas existentes e fazer esse reporting de forma automática e desenviesada, e depois deve conciliar atividades e objetivos de planeamento e gestão agrícola, por exemplo, portanto, curto prazo e longo prazo, e deve ser possível de evocar em multiplataforma e em qualquer lugar. Portanto, desde que haja internet num computador, num tablet, num smartphone, em qualquer sítio, deve ser possível de utilizar e, sobretudo, deve ser possível de utilizar de forma segura. E, portanto, o que nós defendemos numa implementação de uma adoção digital é, sobretudo, na componente de desenvolvimento de produto e de integração da componente agrícola, de um processo que envolve o que? Decisão, ok? Nós queremos apoiar a decisão,
temos, no fundo, que fazer implementação de determinadas operações, temos que recolher dados dessa atividade, estamos a falar de operações de campo, temos que recolher dados dessa atividade, temos que recolher esses dados numa cloud, temos que fazer análise que vai alimentar a tal decisão. E temos decisões fundamentalmente de quê? Temos decisões sobre tratar ou não doenças e pragas e onde. Temos decisões sobre como fazer a segmentação da vindima e com que sequência. Quais são os talhões de vinha que podem ser de premium e que castas são? Se estou a adubar corretamente, se os meus tratamentos estão a resultar, se os custos unitários de produção e rendimento são razoáveis e onde é que posso investir para melhorar. Okay? E, portanto, o que nós fazemos, basicamente, para diminuir o esforço de obtenção ou de criação desses dados de operação é usar sistemas de medição massivos, uma espécie de industrialização de dados de entrada automáticos, de talhões, de culturas em extensão e recolher, no fundo, dados extensivos para fazer um modelo do mundo real de um determinado fenómeno. Esse fenómeno pode ser o crescimento de uma vinha, o crescimento do olival, a obtenção de frutos, etc. Portanto, pode ser um fenómeno de diversos tipos. E, portanto, podemos acompanhar no tempo essa evolução. Estamos aqui a ver um modelo do real, feito com os drones, neste caso, para gerir uma propriedade agroflorestal. É uma área relativamente grande. Estamos aqui a ver a altimetria, portanto, as zonas a vermelho são mais altas, as verdes são mais baixas. Ok. Depois temos um outro sistema de entrada de dados que se baseia no tablet ou no smartphone. Portanto, quando queremos fazer uma determinada operação e registrar essa operação, no fundo vamos querer usar questionários muito pequeninos, muito fáceis de preencher, em que conseguimos reutilizar dados de anos anteriores e, no fundo, validar que esses dados vão ser reutilizados, portanto, e que vão ser corretamente reutilizados. Ou então que existem pequenas mudanças e pequenas variações. E se estamos a intervir sobre uma casta ou sobre várias castas, sobre poucos talhões ou vários talhões. E, portanto, reutilizar e diminuir o tempo gasto com a recolha de dados e até usar essa introdução de dados para disputar processos de forma automática. Portanto, nós podemos substituir este processo de entrada fazendo com que ele seja não um processo de registro de dados, mas um processo de implementação de operações. Ou seja, podemos, por exemplo, na questão das aplicações e dos tratamentos, podemos usar perfis de tratamento anteriores e chamá-los de novo. Podemos usar já boas práticas e perfis de boas práticas, incluí-los automaticamente e usá-las boas práticas em termos de dosagens e momentos ideais para a implementação desses tratamentos. Por exemplo, respeitando logo os intervalos de segurança. Portanto, fazer uma otimização dessa inscrição do tratamento e podemos disparar imediatamente um processo e ativar recursos humanos internos ou externos para fazer determinadas atividades de forma automática e ter custos pré-estabelecidos, custos pré-definidos por hora homem e por tipologia de máquina e, portanto, ter uma estimativa dos custos que vão decorrer e depois a validação desses custos para registro. E, portanto, nós, na verdade, estamos aqui à procura de soluções que estão a ser cada vez mais simplificadas e cada vez mais parecidas com as soluções típicas de grandes produtores digitais. Por exemplo, na questão do vigor vegetativo, nós conseguimos disponibilizar informação sobre como é que deve ser organizada a vindima e quais os talhões que devem ser usados para a produção de vinho premium. Como é que devemos fazer essas escolhas e com critérios e baseado em que valores e em que parâmetros para fazer isso.
Portanto, podemos fazer a ordenação do valor de cada um dos talhões, quer por castas, quer por talhões, por áreas, para otimizar e melhorar as produções. Podemos fazer também uma análise dos custos de produtividade e perceber quais são os fatores-chave que condicionam a produtividade, e podemos ver para áreas grandes onde é que a produtividade é maior e porquê que ela é maior em essas áreas e não noutras. Por exemplo, relativamente a tipos de solo, relativamente às posições e orientações do terreno. E podemos também ter uma perspectiva de custos de operações em termos de culturas e de castas, e que operações têm maiores custos e porquê que elas têm maiores custos. Portanto, basicamente, nós, com estes processos de digitalização e de análise, conseguimos ter progressivamente menos esforço e ter uma atividade cada vez mais bem documentada, ter um histórico e um maior controle de custos e de lucro, ter decisões baseadas em dados e factos medíveis e depois analisar tendências, ter vários processos desencadeados sequencialmente e automaticamente, e ter uma emergência gradual de automatismos que diminui ainda mais o esforço de captação e de registros, porque são baseados em atividades tipificadas e em sensores que desencadeiam essas atividades. Qual é a desvantagem? Bom, leva algum tempo a construir, que é um processo complexo, integra muitas atividades agrícolas, muita variabilidade meteorológica e muita variabilidade climática, mas estas também são complexidades que nós queremos, no fundo, estudar melhor e melhor para melhor nos adaptarmos a elas. E basicamente o que nós conseguimos é, ao final de algum tempo, caminhar para uma solução que pretende apoiar o investidor, ou o gestor agrícola, ou o gestor agroindustrial, que é quão próximo estou eu do meu maior rendimento sustentável. E se estou próximo ou se estou longe, porquê é que eu estou próximo ou porquê é que estou longe, quais são os fatores que me levam a estar longe ou próximo, e também escolher as aplicações que me impõem determinadas práticas, ou fazer uma abordagem mais mista, que é aquilo que nós implementamos normalmente, em que é um desenvolvimento à medida de cada uma das organizações, que pode ser um investimento ou um caminho mais adaptativo à organização, ou fazer uma aplicação que obriga a organização a comportar-se e a desempenhar os seus processos num encadeamento mais fechado, mais organizado e, digamos, mais focado em atividades únicas. Muito obrigado pela atenção e não sei se tem algumas questões, mas agradeço desde já a atenção. Obrigado. Alô? Viva, boas. Já acabamos. Sim, é verdade. Sim, sim, sim. Foi sim, foi mais rápido que eu estava a pensar. Ora, pronto. Aqui, pronto, ninguém teve questões. Eu, se calhar tenho que parar um bocadinho aqui o vídeo porque eu não consigo parar a gravação. Tá bom? Sim, exato.